A paz do Senhor para todos os irmãos. Estou gravando aqui para a reflexão dos nossos irmãos. Não em estúdio, não estou gravando no estúdio, estou gravando na minha casa. E você pode ouvir alguns barulhos de carro, algum barulho assim, mas isso não vem ao caso. Bom, eu quero dizer aos irmãos o seguinte. Eu quero falar com os nossos irmãos acerca de duas classes de anjo importantíssima para a igreja. A igreja tem que se conscientizar acerca das duas classes de anjos, da qual nós temos aí, pela graça e misericórdia de Deus, um trabalho para nossas vidas, aonde os anjos estão trabalhando em nosso favor. Então, meus irmãos, eu quero falar acerca da classe dos anjos celestiais. Os anjos celestiais são anjos que são constituídos por Deus, são criados por Deus, né? Estão a serviço de Deus. E os anjos celestiais, eles também estão a serviço da igreja na terra. Eu vou falar da época de Jesus para cá, tá bom? Então nós vamos nos conscientizar acerca de Jesus para cá. Bom, os anjos celestiais constituídos por Deus, que estão a serviço da igreja, eles sobem e descem na terra, eles sobem ao céu levando as orações dos santos, as súplicas dos santos, e eles ali falam com Deus e apresentam as suas orações a Deus. Esses são os anjos celestiais, como no caso Gabriel, que é o anjo mensageiro de Deus, que é o anjo que sobe e desce levando a mensagem da igreja. E nós vemos que nós temos também o anjo que é bastante mencionado na palavra de Deus, que é o anjo Miguel. O anjo Miguel é um anjo guerreiro que também intervém nas batalhas celestiais em nosso favor e na proteção da igreja. Está a serviço de Deus na proteção da igreja. Bom, muito bem. Agora vamos falar de uma outra classe de anjo, que são os anjos terrenos. Os anjos terrenos, eles são instituídos também por Deus, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no qual trabalham a serviço da igreja na terra. Então, meus irmãos, os anjos terrenos são instituídos a partir de Jesus. Quando Jesus chama os homens ali, Pedro, João, Lucas, os discípulos, vamos resumir. Chama os discípulos e começa o discipulado. E Jesus ali diz a Pedro: Pedro, tu és a pedra, ou seja, a rocha fundamental da qual edificarei a minha igreja. E a igreja começa a ser construída através de Pedro. Ela começa a ser construída através de Pedro, porque Pedro era o início da igreja. Então ele foi o anjo escolhido por Deus, o anjo terreno escolhido por Deus para cuidar dos nossos irmãos lá no passado. E aí Jesus instituiu a classe angelical terrena, Temos
classe angelical celestial, né? Que eu já mencionei, o anjo Gabriel, o anjo Miguel, né? E a classe angelical terrena parte através de Pedro, que Jesus foi instituindo para que a igreja tivesse, né, uma referência. A igreja precisava ter uma referência. Jesus era a grande referência para a nossa fé, mas a referência de ensino para a igreja, né, é através do pastorado, né? E Pedro foi um pastor, foi um homem, um apóstolo, discípulo, apóstolo e pastor, que pastoreou a igreja, que cuidou, né, da igreja do Senhor na terra. Então está aí. O anjo da igreja, que é mencionado no livro do Apocalipse, né, a carta aos anjos da igreja, se refere aos pastores da igreja, se refere aos pastores que são instituídos por Jesus para que sejam referência para a igreja, né? E o adversário muitas vezes ataca a referência, ou seja, ao pastor, porque se ele destruir o pastor, as ovelhas ficarão perdidas. Então, as ovelhas dependem do anjo terreno, né? Do anjo terreno. E o anjo terreno recebe o apoio celestial dos anjos celestiais, como no caso de Miguel, para combater os combates nos ares, no mundo espiritual, e Miguel para levar as mensagens a Deus da terra para os céus, através da oração dos santos, né? A oração dos santos. Então está aí, igreja, para que você possa meditar, para que você possa, através dessa reflexão, você saber quais são as classes de anjos que Deus instituiu para o cuidado da igreja, né? Eu estou falando da classe de anjos que foram instituídas para o cuidado da igreja. Eu não estou falando dos anjos decaídos, mas estou falando daqueles anjos ao qual Deus instituiu para o cuidado da igreja, né? Então, está aí duas classes de anjos, que são os anjos celestiais, né? Eu estou mencionando dois aqui, que é na pessoa de Gabriel, o anjo mensageiro de Deus, e na pessoa do anjo Gabriel, o guerreiro de Deus, né? Que estão acima terreno, os anjos que habitam na terra. Os anjos celestiais, eles descem e sobem levando suas mensagens. Os anjos terrenos, eles não sobem ao céu, eles permanecem na terra o tempo todo a serviço de Deus. Quando você conversar com um pastor, quando você conversar com um homem de Deus, você está conversando com o anjo da igreja, tá bom? O anjo da igreja. E eu quero até dizer algo para você. Até o diabo respeita o anjo da igreja, porque ele é instituído por Deus, né? Então, deveras você, né, honrar e respeitar também o anjo da igreja na terra. Então, deve você honrar e respeitar o anjo da igreja na terra, que é o seu pastor, que é o homem que lidera o ministério, a obra de Deus, né, para que os seus dias se vá bem na terra. Você lembra que Jesus fala para Josué: assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Qualquer um que se levantar contra ti, certamente morrerá, né? Então Jesus já está dando advertência. Está dando